Olha, pode ser que o seu corpo agora mesmo esteja, sei lá, bloqueado para queimar gordura. E a culpa disso? Bom, parece que é um sinal secreto que o fígado manda para o cérebro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que interruptor é esse? E claro, como é que se desliga ele? Pensa um pouco naquela gordurinha da barriga. Pois é, a fonte que a gente está analisando diz que ela não é só um pneuzinho, sabe? Na verdade, ela é tipo um órgão vivo. Isso mesmo, um órgão que produz os próprios hormônios, que causa inflamação e que basicamente tranca o corpo num ciclo vicioso, fazendo ele guardar cada vez mais e mais gordura. E é exatamente aí que bate aquela frustração, né? A pessoa malha, conta caloria, faz de tudo e nada. Segundo o material que a gente está vendo, enquanto esse tal de interruptor metabólico estiver ligado, não adianta, nada acontece. Mas calma, hoje a gente vai descobrir que interruptor é esse e o que dá para fazer a respeito. A teoria por trás disso é até que bem simples, olha só. Ou a gente aprende a desligar essa trava, ou o corpo vai continuar lutando contra a perda de peso. Para sempre. O foco então muda. Deixa de ser só o que se come e passa a ser como que o corpo está funcionando por dentro. Bom, e é isso que nos leva para a primeira grande ideia aqui. A fonte meio que desafia o que todo mundo pensa, sabe? Ela sugere que a causa daquela gordura teimosa não é bem o que a gente está acostumado a ouvir. Dá uma olhada que interessante esse contraste. De um lado tá aquela crença de sempre. A gente engorda porque come demais e se exercita de menos, certo? Mas do outro lado, o que a fonte propõe é bem diferente. Ela diz que o problema, na verdade, é um acúmulo de toxinas em um sistema de filtragem do corpo, tipo o fígado, que está sobrecarregado e simplesmente não está dando conta do recado. A lógica do nosso corpo é sempre a de sobrevivência, né? Então, quando ele não consegue limpar essas toxinas, ele precisa guardar elas em algum lugar seguro para proteger os órgãos mais importantes. E adivinha qual é esse lugar? A gordura. É isso mesmo. Basicamente, a gordura vira um tipo de depósito de lixo tóxico só para salvar o resto do corpo. Ok, vamos avançar um pouco e ver como isso acontece na prática. Essa ideia de interruptor está toda ligada aos sinais hormonais. São eles, esses mensageiros químicos, que, segundo a fonte, dão a ordem Ei, armazena gordura ou bora queimar gordura. E o primeiro chefão dessa operação toda é a insulina. A gente conhece ela como o hormônio do açúcar, mas a fonte aqui chama de o mestre do armazenamento de gordura. E a definição disso é bem direta. Olha só, enquanto os níveis de insulina estiverem altos, o corpo fica bioquimicamente proibido de usar as reservas de gordura como energia. É tipo tentar tirar dinheiro de um cofre que tem um timer e está trancado. Agora, o segundo hormônio-chave nessa história é o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele age como se estivesse gritando para o corpo: alerta, guarda tudo na barriga, é uma emergência. E é por isso que, às vezes, uma noite mal dormida ou um dia super estressante no trabalho podem acabar com a dieta, mesmo que a pessoa esteja comendo tudo certinho. Tá, mas e como saber se o sistema está sobrecarregado? A fonte lista 3 sinais bem clássicos. Presta atenção: cansaço o tempo todo, falta de energia, dificuldade para se concentrar, aquela sensação de cérebro em névoa e, claro, aquela gordurinha na barriga que parece que não sai por nada. Pois é, isso pode ser um sinal de alerta. Certo. Se esses são os sinais de que o sistema está meio entupido, como é que a gente faz para desentupir? A boa notícia é que, de acordo com a fonte, o nosso corpo já vem com um motor de desintoxicação super potente. O segredo é só saber como ligar esse motor. E essa analogia aqui é perfeita para entender a ideia principal. Imagina que o seu fígado é o filtro de óleo de um carro. Não adianta nada colocar a melhor gasolina do mundo, ou, no nosso caso, a comida mais saudável, se o filtro estiver sujo, entupido. O motor simplesmente não vai funcionar direito. E aqui a gente consegue ver bem o antes e o depois. De um lado, um fígado sobrecarregado, o tal filtro sujo. Ele vira um imã para toxinas, deixa o metabolismo super lento e faz o corpo acumular gordura. Agora, do outro lado, um fígado funcionando bem, o filtro limpo. Ele joga o lixo para fora, acelera o metabolismo e finalmente destrava a queima de gordura para gerar energia. E uma peça-chave nessa faxina interna é um processo incrível chamado autofagia. Para simplificar, pensa nela como equipe de reciclagem do corpo. Quando a autofagia é ativada, ela sai caçando as células velhas e danificadas, desmonta tudo e transforma esse lixo em energia limpinha, pronta para ser usada de novo. Mas não é só o fígado que trabalha nisso não. A fonte fala de uma rede de limpeza inteira. O sistema linfático, por exemplo, é como se fosse o encanamento que leva o lixo para fora, sabe? E ele só funciona direito se a gente se mexe.
E lá no intestino tem um verdadeiro exército de bactérias que pode controlar se a gente sente vontade de comer açúcar ou salada, influenciando todo o metabolismo. Beleza, mas como colocar tudo isso em prática? Agora a gente chega na parte final, que detalha o que a fonte chama de um protocolo lógico, um passo a passo para reativar esse potencial de queima de gordura do corpo. E já vou adiantando, a solução não é uma pílula mágica, e sim um plano de 5 passos. Vamos lá. Primeiro, dá um apoio para a saúde do fígado com nutrientes de vegetais tipo brócolis, couve-flor. Segundo, gerenciar o sistema nervoso, ou seja, diminuir o estresse e dormir melhor para controlar o cortisol. Terceiro, estimular o fluxo linfático se movimentando e se hidratando bem. Quarto, equilibrar o intestino, cuidando da flora intestinal para controlar as vontades de comer besteira. E quinto, restaurar a função das células, garantindo minerais importantes como potássio e magnésio. É tipo um reset completo no sistema. E o objetivo final de tudo isso é o seguinte: a ideia não é lutar contra o corpo, mas sim arrumar a casa por dentro. Quando o ambiente interno está limpo, a gordura meio que vira um peso morto que o corpo não tem mais por que carregar, entende? Perder peso acaba virando uma consequência natural de ter um corpo saudável. Para fechar, a fonte deixa uma provocação no ar, porque quase ninguém fala sobre isso. A resposta que ela sugere é que vender produtos e soluções rápidas é muito mais lucrativo do que ensinar as pessoas como o próprio corpo delas funciona de verdade. Então, vamos recapitular rapidinho. A gordura teimosa talvez não seja sobre contar calorias, mas sim sobre um sistema de limpeza interno que está sobrecarregado. Os hormônios tipo insulina e cortisol funcionam como cadeados, e a chave para abrir esses cadeados seria um reset geral do fígado, do sistema linfático e do intestino. Fica a pergunta, né? Será que a gente passou a vida toda olhando para o lugar errado? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo qual desses 5 passos parece ser o mais desafiador para começar.